já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. É um grande privilégio para nós estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade que Deus tem nos concedido de falar a respeito da palavra dele. Eu estou agradecido, a Deus por ter esse privilégio. Faz tempo que a gente não faz a transmissão de casa, alguns estudos e, enfim, devido falta de estrutura mesmo, equipamento, às vezes dando problema. E mais uma vez vamos tentar aqui, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, a fazer aqui uma transmissão de casa. Eu creio que o principal objetivo nosso é ajudar você, ajudar a sua alma e trazer mais entendimento a respeito de tudo o que diz as Sagradas Escrituras e aquilo que o nosso profeta tem deixado para nós nesses últimos dias. Eu tenho um assunto um pouco diferente para tratar essa noite. Na verdade, ao pedido do irmão, a gente vai falar desse assunto para ajudar outros também que têm dúvidas em relação a esse assunto e que Deus nos ajude. O nosso assunto essa noite, como você deve estar vendo aí no tema, no banner de entrada, é sobre dízimos do dízimos. Então, esse é o nosso assunto essa noite. Então, eu não tenho, por assim dizer, a intenção de ofender ninguém, não tenho intenção de, por assim dizer, arrumar inimigos, o qual eu sei que provavelmente vamos adquirir devido a esse assunto. Muitas pessoas não concordarão da maneira que a gente vai trazer, muitas pessoas não entenderão, muitos nem sabem nada a respeito desse assunto. Então eu digo com liberdade mesmo, de coração, que o que estamos fazendo aqui é um trabalho para ajudar o nosso corpo local. Inclusive algumas pessoas que
têm dúvidas e que nos perguntaram, né, e outros que, para orientar outras pessoas, então por isso que estamos fazendo aqui essa pequena transmissão. Eu não sei, talvez não demore muito, talvez demore um pouco, mas eu gostaria de ser bem dinâmico aqui mesmo, de bem didático essa noite, né, não ficar com muita leitura, muito embora vamos citar algumas mensagens do profeta e vamos tratar de alguns textos bíblicos, mas a nossa intenção, na verdade, é ser bem rápido, porque é um assunto, logicamente, que tem que debruçar em cima, é um assunto muito extenso, mas em 1 hora, 2 horas de transmissão aqui não seria, acho que rasparíamos, né, o que realmente tem dentro desse assunto. Eu sei que tem bastante material já, às vezes na internet, sobre esses assuntos de dízimo, mas o que eu não encontrei na internet, na verdade, eu estou dizendo em relação ao grupo que se chama Mensagem. É um estudo mais claro, transparente a respeito de dízimo dos dízimos. Então, pode estar sendo um pouco confuso esse início, para alguns que nunca ouviram esse termo dízimo dos dízimos, mas você pode ter certeza que isso é de extrema importância, é essencial para nós sabermos, né? Então, eu espero que Deus abra o seu entendimento. Desde já, eu te convido a abrir a palavra, a meditarmos nela, para que assim possa nos ajudar a ser livre, né? Livre de um sistema, livre das amarras denominacionais. Amém? Vou convidar você para fazer uma oração primeiramente, e assim daremos sequência aqui ao nosso pequeno estudo essa noite. Querido e amado Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós aqui essa noite. Abençoa teus filhos que estarão ouvindo essa transmissão, que o Senhor leve de uma maneira, Deus, que seja de ajuda para os seus corações, para a sua família, para as suas igrejas. O Senhor sabe o objetivo nosso, não é atacar nenhum ministério, não é trazer reprovação para ninguém, mas é expor a tua palavra. É isso que o espírito de Elias faria, Senhor. Exporia a tua palavra de uma maneira que restauraria, Senhor, a nossa fé de volta à fé dos nossos pais, Senhor. Ajuda-nós, Pai. Abra o nosso entendimento essa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, se vocês ouvirem algum barulho de criança e eu tenho que dar uma paradinha, os irmãos me perdoem porque eu estou em casa, eu estou na cozinha, né? E a gente não tem um lugar apropriado para fazer a transmissão, então tem que ficar aqui no meio mesmo, né, da casa. Então, pode ser que passe uma criança aqui, pode ser que venha um aqui pedir mamar daqui a pouco, então vai nos perdoando aí, que é o melhor que estamos conseguindo fazer. Nos perdoa aí pela falta de habilidade, né, com as câmeras também. A gente tenta se organizar aqui da melhor maneira possível. E deixa eu ver se o microfone está funcionando aqui, mas que Deus te abençoe, né? Sem muitas delongas, como eu já fiz a abertura, o nosso assunto é dízimo dos dízimos. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia comigo em uma escritura que é atípica, né, do assunto, não tem muito a ver com o assunto, mas em contrapartida tem tudo a ver, né? Está em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem não desejaria ser discípulo de Jesus, né? Uma coisa maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus por isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus por isso. Irmãos, alguns cultos passados a gente tratamos no corpo local sobre dízimo. E por incrível que pareça, vimos uma deficiência muito grande a respeito de alguns irmãos nesse sentido de compreender sobre dízimo, né, sobre o dizimar, o fato de dizimar, né, porque o profeta vai mostrar para nós, a Bíblia, que todo filho de Abraão é um dizimista, né? E eu achei teve muitas perguntas, muitas indagações de alguns, coisas simples mesmo, que as pessoas não compreendiam. Inclusive teve irmãos que me mandaram mensagem, outros em ligação,
Ah, pastor, toda vida eu dizimei errado. Toda vida eu fiz isso de uma maneira que eu entendia diferente isso e tal, tudo mais. Até me causou uma preocupação, porque como que pode nós dizermos que estamos numa altura tão grande, a abertura da palavra, a unção da águia, e as pessoas com tantas dúvidas que são a base, né, do ministério, né, a base de uma vida cristã, por assim dizer. Então, mediante a isso também me surgiu aqui essa oportunidade, através de uma necessidade de um irmão, de falar a respeito dos dízimos, que cabe uma responsabilidade muito grande para o ancião local de uma igreja. Então, eu gostaria, de uma forma bem dinâmica, explicar para os irmãos o como nossa igreja crê a respeito de dízimos dos dízimos, como nós cremos, de acordo com aquilo que nós compreendemos que o profeta nos mostrou e que a Bíblia nos traz. Eu sei que pode ser que vai ao contrário daquilo que você pensa, pode ser que vá ao contrário daquilo que a sua igreja, sua denominação pensa, mas nós não estamos interessados em agradar ninguém, nós estamos interessados em fazer o que é correto diante de Deus, e Deus, eu creio que nos julgará por aquilo que nós pregamos, né? Eu sei de uma coisa, naquela mensagem, colocando toda a armadura de Deus, o profeta vai dizer que os ofícios da igreja, inclusive ele inclui o pastor dentro desse ofício, é a vestimenta de Deus, é a roupa que Deus veste, o profeta chega a dizer. E isso traz uma grande responsabilidade para nós, porque se estamos revestidos de Deus, então nós temos que ter um grau de preocupação muito grande em transmitir a palavra ao povo, né? Então, esse é o nosso assunto essa noite. Que Deus nos ajude, né? Espero aqui conseguir te ajudar também. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de dízimos, dos dízimos, alguma vez? Eu, no ministério que nós congregamos por muitos anos, eu, particularmente dizendo, eu nunca tinha ouvido falar de dízimo dos dízimos. Eu fui conhecer isso bem depois, já no ministério, como pastor, um pouco antes de como pastor, né, mas depois como pastor mais ainda, porque a gente entrou a fundo nesse detalhe, para saber a maneira correta de fazer, de aplicar. Mas quando eu estava num outro ministério, a gente nunca ouviu falar sobre isso. Principalmente eu aqui nunca ouvi falar, nós que éramos um grupo que ficava bem distante, e tínhamos pastores que vinham de fora, então nós não tínhamos esse tipo de estudo, né? E causa uma estranheza, né, em ver que ninguém fala sobre esse assunto. Se você vai digitar aí na internet aí para saber sobre esse assunto, pouco vai se encontrar, principalmente das assim chamado tabernáculo, né? E você não encontra muita coisa. Não encontra muita coisa. Então, tomando por princípio que é uma coisa importantíssima, que diz respeito à questão doutrinária, diz respeito à questão de não roubar a Deus, como está escrito lá em Malaquias, né? Roubará o homem a Deus, no que temos te roubado, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Então isso seria um assunto que eu julgo por importantíssimo, né? Essencial para a igreja do dia de hoje. Mas enfim, sem demorar muito aqui, vamos partir para o princípio. Eu vou fazer um desenho explicativo aqui, de uma maneira bem simples, para colocarmos a base, e os irmãos vão me acompanhando aí, e a gente vai conversando, colocando as citações do profeta e as escrituras, né, que gostaríamos de tratar. Vamos lá. A palavra dízimo, todos eu creio que já conhecem, mas vamos colocar aqui, deixa eu só colocar para gravar aqui, para nós termos aqui um acompanhamento, né, daquilo que vai ser feito e para que você seja ajudado, né? Glória a Deus por isso. Vamos ver aqui, eu acredito, aí já está transmitindo a tela para todos aí. Então vamos lá. Nós temos
o nosso assunto aqui, deixa eu pegar uma caneta preta aqui que eu gosto do preto. Nós temos nosso assunto aqui que é sobre dízimo dos dízimos. Esse é o nosso assunto. Dízimo dos dízimos. Mas para uma questão explicativa melhor, primeiro vamos definir aqui de uma forma bem simples. Bons, eu vou fazer de uma forma bem simples para tentar ficar fácil de compreender. Então, vamos lá. A palavra dízimo, todos sabem, vamos ganhando tempo aqui, né? Que é o que vale a 10%, ou a 10ª parte, ou as primícias do nosso ganho, né? Volta lá, vou deixar o link aí embaixo aí, na descrição do vídeo, do culto que fizemos sobre dízimo. Uma forma bem simples também, bem dinâmica. Então, dízimo é 10% daquilo que nós contribuímos na casa de Deus, do nosso salário, dos nossos presentes, daquilo que colocamos, certo? Então, essa é a palavra dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Dízimo é o que vale como que eu poderia dizer? Dízimo é a primícia, é o que abençoa todo o restante, né? Daquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Então, isso é o dízimo, para resumir aqui, né? Sem muita delonga. A outra questão é o nosso assunto, que daí é o dízimo dos dízimos. Pode ser que alguns cristãos que estão ouvindo, alguns que vão ouvir, já ouviu falar disso daqui. Mas pode ser que você que está ouvindo nunca ouviu falar dessa palavra aqui, ó. Dízimo dos dízimos. Pode ser que você nunca ouviu falar. Pode ser que já ouviu. Mas vamos lá. Se os dízimos é 10% do que todos nós arrecadamos, ganhamos e levamos para a casa do tesouro, como diz Malaquias, levai o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, o que seria o dízimo dos dízimos? Então, para colocarmos uma base nisso, nós já vamos tomar uma escritura. Os dízimos dos dízimos está, eu vou citar aqui, depois você lê com calma, porque logo à frente vamos ler, né? Então, está em Números 18. É bom ler inteiro para entender o contexto. Em Números 18 está uma explicação que eu poderia julgar como que a melhor explicação sobre dízimo dos dízimos. O que é o dízimo dos dízimos? O dízimo dos dízimos nada mais, nada menos é 10% dos dízimos. É chamado de dízimo dos dízimos. Então, eu falei que ia ser bem dinâmico, vai ser bem simples isso aqui. Ou seja, vamos imaginar, a igreja A, ela tem uma entrada de R$1.000. Tem uma entrada de R$1.000 na igreja A. Em tese, o povo levou a contribuição de R$1.000 para aquela igreja. Em tese aqui, o que é o dízimo do dízimo aqui? É R$100. Isso aqui é o dízimo do dízimo. Então, o que é o dízimo do dízimo? O dízimo do dízimo, você vai ver no Velho Testamento, você vai ver quando o povo levava um sacrifício, era uma parte que ficava para o sacerdote. Já vou dando uns spoilers aqui, nós já vamos para a escritura. Era uma parte que era dada ao sacerdote. Então, esse termo dízimo do dízimo aqui, deixa eu ver aqui se é... Essa parte, esse termo aqui, dízimo do dízimo, era 10% dos dízimos. Então, por exemplo, eu levo o meu dízimo para a casa do Senhor, que é o dízimo. Do meu dízimo que eu entrego na casa do Senhor, tem uma coisa que chama dízimo do dízimo.
Então, se eu levo R$100 para a casa do Senhor, R$10 daqueles R$100, que é os 10%, é o dízimo do dízimo. Entende? Então, explicação aqui. O dízimo do dízimo é o quê? Dentro disso aqui que falamos aqui. Ele é 10% dos dízimos. Entende? Então tá, vamos lá. Vamos definir aqui. Então, dentro disso aqui, nós já estamos definindo o que é. Nós já sabemos o que é o dízimo. Bom, esse primeiro momento aqui, ele é muito importante você prestar atenção na definição de dízimo do dízimo. Porque se você compreender isso aqui vai te ajudar. E você sabe de uma coisa, que nós, como membros, como filhos de Deus, nós como pastores, nós temos uma grande responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade que é cuidar do corpo local, cuidar da igreja, cuidar do pastor, cuidar dos nossos irmãos, cuidar das coisas que acontecem em torno da igreja. Então, não adianta nós ficarmos assentados e dar um de desentendido. Isso é culpa do pastor, ele fala o que ele quiser. Isso aí eu não vou me intrometer. Que nós somos responsáveis, nós sabemos que o profeta disse isso. Nós, como membros, nós somos responsáveis por tudo que acontece dentro do corpo local. Não é só o pastor, ele não adianta colocar o peso só sobre o pastor. Então, assim, presta bem atenção nesse momento que estamos explicando aqui, porque dízimo dos dízimos é 10% dos dízimos que entram naquele ambiente, naquele corpo local, naquela igreja local, certo? Então, colocando essa base, nós entendemos aqui, então, que o dízimo do dízimo é 10% dos dízimos. Colocamos o nosso princípio. 10% dos dízimos é o dízimo dos dízimos. Certo? Todos entenderam isso? Então agora nós vamos para o nosso, como que eu poderia dizer? Vamos começar a entrar no nosso assunto. Pode ser que não dê tempo de tratarmos tudo hoje, mas vamos tentar aqui. Depois nós fazemos uns ajustes no vídeo aí e tentamos encaixar tudo. Vamos para o nosso tema agora então. Dízimo dos dízimos. Estamos tratando disso. Vamos lá. Deixa eu só pegar outra tela aqui. Então, vamos lá. Dízimos dos dízimos. Já colocamos uma explicação do que é o dízimo do dízimo. Então, vamos lá. Dízimo dos dízimos. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, ou na verdade, melhor, vou colocar na tela aí para você. Você pode acompanhar nós. Eu vou ler alguns versículos aqui da Escritura, de Números 18. E aí você só acompanha. Número 18, do 21 em diante, eu vou ler aqui. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Presta atenção, tá, irmão, no texto, tá? Eu vou grifar para você aí, ó. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. A quem? Aos filhos de Levi. Por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda, da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação. E eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Você veja que os levitas não iam herdar nenhuma herança. Por quê? Porque eles estariam oficialmente trabalhando para uma obra do Senhor. Por quê? O 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, presta atenção, irmãos, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes, esse aqui você tem que prestar atenção, no versículo 26, também falarás aos levitas, e dir-lhes,
quando receberdes o dízimo dos dízimos de Israel, que eu deles vos... Perdão, irmãos. Quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. O quê? O dízimo dos dízimos. Presta atenção na sua tela aí, ó. O dízimo dos dízimos. Então, o que os dízimos dos dízimos era lá? Oferta alçada. E contar-se-ão-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, e como plenitude do lagar. E assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada, e de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos, 29, de todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Amém. Até aqui. Depois vocês continuam lendo aí. Então, essa definição de dízimo do dízimo, nós já vimos aqui, nós estamos vendo essa palavra surgindo aqui em Números 18, correto? Só que o que eu quero, na verdade, trazer, deixar claro hoje aqui para nós, é por que isso não é ensinado, por que isso não é mostrado. E, na verdade, o meu interesse aqui é a verdade, é mostrar a verdade. Como que isso é utilizado, como que isso é feito hoje? Você poderia dizer, mas nós não estamos na lei, nós não estamos no ministério de Arão, nós estamos na dispensação araônica. Agora é a dispensação de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque. Ah, é? Segunda ordem de Melquisedeque? Eu creio também que é. Você crê que o profeta ele seguiu segunda ordem de Melquisedeque? Você crê que Paulo seguiu segunda ordem de Melquisedeque? Eu creio, porque se você pega as escrituras, você vai ver principalmente Paulo, né, eu acho que eu tenho algo que eu anotei aqui, quer ver? Principalmente Paulo, você vai pegar o apóstolo Paulo, você vai ver Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Você vai ver o profeta dizendo, enquanto eu estiver imitando a palavra, enquanto eu estiver atrás da palavra, então como que fica isso? Porque nós seguimos quem? Nós seguimos o profeta do mensageiro da última era. Nós seguimos o nosso profeta. Então nós temos que seguir, nós temos um exemplo para seguir a respeito desse assunto também. De tantos nós temos e desse também tem. Por que ninguém fala sobre isso? Aí eu vou te explicar porque ninguém fala sobre isso. O que acontece hoje, irmãos? Quero ir bem devagar aqui. O que acontece hoje? O giz dos dízimos é tratado de uma forma tão bizarra hoje que, olha, irmão, dá vergonha de falar. O negócio é terrível, irmão. Terrível. Tem pessoas aí, às vezes, preocupadas com coisinhas pequenas dentro de um corpo local. Às vezes você está num corpo local, você está preocupado com coisa pequena, que lógico que tem que preocupar também, porque é a raposinha pequenininha que destrói, mas tem coisas tão feias, tão mal, vamos dizer assim, uma má fé, uma falta de instrução, uma falta de transparência, uma falta de caráter com o povo. Olha, é vergonhoso, irmãos. É vergonhoso, porque, por exemplo, eu acabei de te mostrar o que é dízimo do dízimo. Perfeito? Você entendeu que o dízimo do dízimo é 10% dos dízimos. Isso está lá estabelecido aonde? Está estabelecido lá em Números 18. Uma oferta alçada oferecerá ao Senhor. O que é essa oferta alçada? O que é essa oferta alçada? O dízimo dos dízimos. Certo? O dízimo dos dízimos. Então vamos lá. O que acontece hoje? Vamos para o nosso desenho aqui. Acontece hoje que nós temos a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Vamos fazer um quadro explicativo aqui, ó.
Essas igrejas, elas estão dentro de uma coisa que chamamos de companheirismo. Deixa eu levantar aqui para ficar melhor para mim. Companheirismo. Essas igrejas estão dentro de uma coisa chamada companheirismo. Dentro desse companheirismo aqui, ó, da igreja A, então isso aqui são as igrejas, tá? Então nós temos aqui a igrejinha A, a igrejinha B, a igrejinha C, a igrejinha D, certo? Elas estão dentro do companheirismo. E que é muito bom ter companheirismo. Coisa maravilhosa. Nós cremos num companheirismo verdadeiro. Só que é aí que mora o perigo, porque veja bem, elas estão no companheirismo por quê? Porque elas têm... Aí nós poderíamos colocar aqui, porque elas crê da mesma maneira. Por que mais? Porque elas têm algo em comum. Por que mais? Porque na maioria das vezes elas estão debaixo de um cabeça. Na maioria das vezes. Porque elas estão debaixo de um cabeça. E esse cabeça quem vai ser? Sempre é um ancião, sempre é o que iniciou, sempre é o que ordenou essas outras igrejas. Entende? Então, você já vai entender porque que eu estou explicando isso aqui. Na maioria das vezes é isso aqui que acontece. Na maioria das vezes é assim que se forma um sistema. Assim que se forma uma denominação. É um homem que deve consideração ao outro. É um homem que bate continência para o outro. Por causa a sua longa data de ministério, por causa de suas experiências, por causa de sua idade, porque ele que começou. Você já vai entendendo o que eu estou dizendo aí. Então, dentro dessa explicação aqui, nós vamos chegar no que é dízimo do dízimo aqui, o que acontece hoje. Esse grupo A, B, C e D, eles estão juntos porque eles têm o mesmo companheirismo, eles creem da mesma maneira, eles têm algo em comum, e eles estão debaixo de uma cabeça. Eles estão debaixo, querendo ou não, eles estão debaixo de uma liderança. Estão debaixo de uma liderança, e essa liderança não é profética. Essa liderança não é da mensagem. Na maioria das vezes, não. Você vai entender por quê. Então nós pegamos aqui, veja bem, nós pegamos aqui o grupo A, o grupo B, o grupo C, e eles têm um entendimento do que é o dízimo do dízimo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, que eu conheço, vou falar em Brasil, que é o lugar que eu vivo aqui, é o lugar que eu conheço, que eu conheço aqui no Brasil. Olha, um ou dois, eu posso estar chutando aqui, pode ter mais gente, tá? Pode ter mais gente. Às vezes eu tô sendo errando feio aqui, né? Mas Deus sabe, mas que eu conheço, eu tô dizendo, que eu conheço um ou dois que tem um entendimento de dízimo dos dízimos de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que o profeta fez. Poucos mesmo. Quem sou eu, né, para dizer isso, né? Um menino, né? Mas, enfim, vamos lá. Poucos, um ou dois que eu sei, sim, vou dizer do meu conhecimento. O restante que eu sei eles crêem e dizem da maneira que eu vou dizer para você aqui agora. Da maneira que eu vou dizer para você. Então, o que acontece com eles? Então, vamos pegar aqui, ó. Temos aqui, então, a igreja A, B e C. Então, elas têm algo em comum. O que é em comum que elas têm? O que é em comum que elas têm? Que elas têm companheirismo, elas têm a mesma fé, elas têm algo em comum e elas estão debaixo de um cabeça. É isso que elas têm em comum. Aí qual que é o entendimento deles do dízimo aqui? Do dízimo. Se você pegar qualquer igreja dessa aqui,
qualquer uma, que está dentro desse companheirismo A, B e C aqui, e D, que eu não vou falar nome, tá? Mas vocês sabem muito bem. Se você pega esse companheirismo aqui, a minha intenção aqui não é atacar a igreja, é atacar o espírito que está por trás disso. Porque veja bem, se você pega qualquer companheirismo desse daqui, e você pergunta para ele de quem que é o dízimo, o que eles vão falar? O dízimo é do pastor. Não é? Todos aqui vão dizer isso, é uma afirmação que eles fazem. O dízimo é do pastor. Ele faz o que ele quiser com o dízimo. Você já ouviu isso? Eu sei de irmãos que já ouviram. Eu já ouvi isso. O dízimo é do pastor e ele faz o que ele quiser. Inclusive ministros que se dizem renomados e até conhecidos aí, poderia dizer até que não mundialmente, tá, quem sabe mundialmente, da mensagem que está no Brasil, homens que têm a capacidade, a audácia de dizer no púlpito, ó, você entrega seu dízimo, você quer administrar o dízimo na mão do pastor, o dízimo é do pastor. Se você quer administrar o dízimo na mão do pastor, não dê o seu dízimo. Tudo bem que eu entendo o espírito que ele está tentando combater, porque são pessoas que nem dizimistas são e nem querem dar o dízimo. Mas isso não, logicamente que isso não justifica a fala dele. Não justifica porque o dízimo é do pastor. O dízimo é tudo do pastor. Ele faz o que ele quiser com o dízimo. Então, não é esse caráter que nós vimos no profeta. Mas eles têm base. Dizem eles que têm base. Então, nós não chegamos no cerne do assunto ainda sobre o dízimo. Mas se você pega, dentro dessa explicação que estamos fazendo aqui, sobre dízimo dos dízimos, se você pega aqui essa explicação, e você vai levar para eles, e você vai perguntar assim para eles, pastor, o que é feito com o dízimo do dízimo da nossa igreja? Sendo que ele está falando que o dízimo é tudo dele. Então, se o dízimo é tudo dele, entende que sobra uma parte, que é o dízimo do dízimo. Ou é dele também? Você está entendendo a linha de raciocínio aqui, irmãos? Porque o que é o dízimo do dízimo? É 10% do dízimo que entra. Então, o que eles fazem? Eles pegam todo o dízimo para eles. E tudo bem que eu não vou entrar em mérito de administração pastoral aqui, sabe por quê? Porque eu sei que tem corpos locais que são pequenininhos, que o pastor lá recebe lá 5 mil reais de dízimo e não dá nem, dá para pagar o aluguel e a água e a luz, não sobra nada para ele. Eu sei que isso acontece, que ele tira do dízimo para poder pagar água e luz, pagar internet, pagar aluguel. A oferta não dá na explicação deles. Porque ele está falando que todo dízimo é do pastor. Então, por exemplo, se aquela igreja pequenininha lá entra 500 reais de oferta por mês e 5 mil de dízimo. 5.500 reais não dá nem pro cheiro lá. Aí ele tem que pegar todo o dinheiro do dízimo e reinvestir na igreja. Tudo bem, tá lá. A administração dele não está errada. Ele tá mantendo a obra. O problema é o espírito dele em dizer, e o entendimento errado dele em dizer que o dízimo é tudo dele. Não estou falando de administração, eu estou falando de um espírito que está errado nessa mensagem. Um espírito que tá matando esse povo por falta de entendimento. Por isso que não tem mais evangelismo. Quem quer investir no evangelismo? Ninguém quer mais investir no evangelismo. Acabou. Acabou. Não tem recurso. Não tem mais fácil você andar num carro aí de 300, 400 mil reais do que você investir no evangelismo. Não tem mais, porque o dízimo é tudo do pastor. Então, eu quero trazer um entendimento assim, eu não estou atacando, irmão, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Se o teu pastor diz que o dízimo é todo dele, de quem que é o dízimo do dízimo? Para quem que vai o dízimo do dízimo? Se o profeta ensinou a dar o dízimo do dízimo, se como eles dizem, Levi nos lombos de Abraão deu dízimo a Melquisedeque, para onde que está indo o dízimo do dízimo? Quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote que recebe o dízimo do dízimo? Como no livro de Números 18, nós lemos aqui, acabamos de ler aqui, que Arão,
ele estaria suposto a receber uma parte, que eram as ofertas alçadas, que é o dízimo do dízimo da tribo de Levi. Para quem está indo então o dízimo do dízimo? Mas a fala que nós ouvimos tanto, você muito bem pode ter ouvido aí, quem sabe você não tem a coragem de se manifestar, irmão, mas Deus me perdoe. Não deixe para se manifestar naquele dia, não vai dar tempo mais, tem que manifestar agora. Tem que manifestar, chega de ficar calado. Chega, nós temos que tomar posição pela verdade. Jesus Cristo que está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? É de uma prisão? Não, é de um sistema religioso, é de uma podridão. É de uma podridão, a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Tem que sair do sistema organizado. Então, veja bem, vamos voltar para cá. O entendimento que esses pastores têm sobre dízimo do dízimo é uma coisa muito... É uma coisa esquisita, irmãos. Porque, veja bem, essa é a fala do pastor. Ó, todo dízimo é do pastor. Eu faço o que eu quiser com o dízimo. Faço o que eu quiser. Aí ele faz o que ele quiser com o dízimo, aí a igreja tem carnê para pagar terreno. Vai ter um evento especial, a igreja está lá coletando oferta, tantos para o evento especial. E o dízimo do dízimo, para onde está indo? Para onde está indo? Tá, tudo bem, vamos lá. O que acontece hoje? O pastor diz que o dízimo é tudo dele. Ah, mas nós temos base na mensagem. Ah, temos base na mensagem? Que mensagem? Não, nós temos base. Vamos pegar a mensagem... Vamos ler a mensagem, então. Qual a mensagem? Pergunta de resposta número 14, a mais usada. A mais usada. Diz assim, ó. Seria errado usar os dízimos? Está na sua tela aí, ó. Por favor, nos acompanhe. Como fundo para a construção da igreja? Bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não corretamente, os dízimos... Deixa eu ver se está gravando aqui. Os dízimos têm que ir para o ministro. Ó, tem que ir para o ministro. Isso é certo. Na Bíblia eles tinham uma caixinha que colocavam à porta do Velho Testamento, quando na edificação esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isso muitas vezes no Velho Testamento? Eles mantinham as construções e coisas assim, todos os reparos dos edifícios eram tirados daquele fundo. Porém, 1/10 daquilo, presta atenção aqui, irmãos, meu Deus do céu, eu vou grifar aqui. Vou grifar para você de verde aqui, ó. Presta atenção, ó. O edifício era tirado daquele fundo. Porém, 1/10 daquilo, ó, 1/10 daquilo, 1/10 dos dízimos, o profeta está dizendo aqui, ó. 1/10 dos dízimos. Não ignora essa citação. Porque é a citação que eles usam para dizer que o dízimo é todo do pastor. Mas olha o que o profeta está dizendo. Porém, 1/10 daquilo ia 1/10 dos dízimos. 1/10 dos dízimos. Todos os seus dízimos. Ele só pega assim, ó. Todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes. Não, lê antes. 1/10 dos dízimos. Todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Para nada mais. Mas aí eles pegam assim, não, ó, o dízimo tem que ir para o ministro. Depois nós vamos voltar nessa citação aqui. O dízimo tem que ir para o ministro. Eles tomam isso aqui por base. Tem uma outra citação. Desde então, 1960, parágrafo 68, ele diz assim, ó, vai estar na sua tela também, irmãos, acompanhe aí, por favor. Obrigado, minha irmãzinha, por estes dízimos. Como um ministro, estou suposto a receber dízimos. Então eu agradeço gentilmente, minha amiguinha. Ó, como ministro, eu sou pastor, tá, irmão? Você não está ouvindo isso aqui de qualquer um, não. Eu sou pastor, já há 4 anos. Deus tem nos colocado aqui nesse ministério. Deus tem honrado nós temos buscado honrar a Deus, tudo naquilo que Ele tem nos mostrado. Saímos do sistema. Então, veja bem, seria muito mais conveniente para mim ir na onda desses irmãos, pregar que nem eles, fazer que nem eles. Não seria mais conveniente? Seria mais conveniente? Por exemplo, nós temos um pessoal perto de nós que uma vez precisou de ajuda aqui. Tudo bem, a gente ia ajudar, não quiseram, queria montar a igreja ali, mas é a questão do nicolaísmo.
Seria mais conveniente, por exemplo, ter irmãos que congregam com nós lá em Ponta Grossa, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo. Tem irmãos que congregam com nós em alguns lugares. Araponga, Serra Morena. E aí, seria mais conveniente para mim pegar tudo o dízimo para mim e cada local desse eu abrir um corpo local? Você acha que o negócio não cresceria, não expandiria, não viraria um monte de franquia? Mas não, um pastor que ele é verdadeiro, com a mensagem do profeta, com a Bíblia, ele vai ser um pastor local para uma igreja local. Por isso que nós estamos estabelecidos em um lugar, onde os irmãos gastam suas energias, seu dinheiro e vão até lá, são alimentados pela palavra, recebem instrução pela palavra e Deus está nos mantendo na pura e verdadeira palavra de Deus. Nós temos que bater continência para ministério nenhum, nós somos individuais. Graças a Deus por isso. Nós temos companheirismos com outras igrejas, nós temos companheirismos com outros irmãos, mas eles não têm nada a ver com nós. Nós não influenciamos eles, não, por assim dizer, não damos opinião na maneira que eles fazem, porém eles querem igual a nós e fazem igual a nós. Mas nós não temos autoridade nenhuma sobre nenhum ministério, nem como nenhum ministério tem autoridade sobre nós. A única coisa que tem autoridade sobre nós é a palavra de Deus. Inclusive, se você me mostrar algo diferente aqui, pela mensagem, pela palavra, nós mudamos de opinião. O qual eu acho muito difícil. Porque o profeta está dizendo aqui, ó, como ministro, eu estou suposto a receber dízimo. Agora sim, meu irmão, tudo bem, o profeta vai dizer em várias citações que o ministro está suposto a receber dízimo. Mas ele não está dizendo que o dízimo é todo seu, não. Ele está dizendo que o dízimo vai para o ministro, que o dízimo está sujeito a receber dízimo. O ministro está sujeito a receber dízimo. Inclusive, eu acho que eu tenho anotado aqui, mensagem que o profeta pregou, o dia da vitória, em Serra Vista, se não me falha a memória, de 21/4/63, parágrafo 5, vai aparecer para você aí, ó. O profeta vai dizer o quê? Vai dizer que ele era um administrador, ele teria que administrar bem aquele dinheiro que entrava. Ele teria que ter uma administração e que ele ia responder por aquilo. Ele ia responder por aquilo. Então, olha que responsabilidade que nós temos, irmão. Sendo que o profeta vai dizer que existem 3 coisas que derrubam o homem. E você sabe muito bem que ele vai dizer isso em algumas citações. Em algumas situações, o que é? É dinheiro, fama e mulher. Dinheiro, fama e mulher. Essas 3 coisas derrubam um ministro, derrubam um homem, se ele não estiver embasado na palavra, se ele não estiver atento à mensagem do dia. Então, olha para você ver, irmãos, o que acontece. Você leu a mensagem, pergunta e resposta número 14, comigo aqui? O que ele está dizendo ali? Que coisa interessante. De repente você sempre leu essa mensagem, você nunca leu da maneira certa, porque liam para você. Mas depois não vão ter idade de ler ela. Vai dar uma compreensão melhor ainda. Porque veja bem, esses homens, esses ministros, então o que eles vão dizer? Eles vão dizer que o dízimo do dízimo é do pastor. Que o dízimo é do pastor, todo o dízimo é do pastor. E o dízimo do dízimo, então? O que eles fazem com ele? Porque quando eles são questionados, inclusive tem irmãos que eu tenho testemunhos de irmãos que questionaram, quando eles são questionados sobre o dízimo, quando eles são questionados sobre o dízimo do dízimo, ou os dízimos, eles vão dizer, não, o dízimo é todo do pastor. Aí eles citam essas 2 mensagens que eu falei aqui. Como ministro, estamos supostos a receber dízimo. Tudo bem, receber, eu também recebo dízimo. Eu também recebo dízimo. Só que isso não quer dizer que ele é meu, irmão. Quando você vai num banco, você pega aqui R$100, ou R$500. Você recebeu aqui R$500 do seu serviço. Aí sobrou para você R$200. Aí você pega esses R$200 e vai no banco. Você chega lá no banco, tem hoje mais não, porque tem caixa eletrônica, mas vamos imaginar lá antigamente. Chegava lá, tinha o gerente, ou o operador de caixa, por assim dizer, lá do banco lá.
Aí você chegava lá e falava assim, então, senhor, aqui está meu R$200 que eu quero depositar aqui. Você fala, ah, mas a igreja não é banco. Não é banco, mas só entende a explicação que eu vou dar aqui, ó. Aquele homem que está atrás daquele caixa ali, daquele aparelho ali, ele está suposto a receber dinheiro. Ele está suposto a receber, como banqueiro, como um gerente, quem sabe, como um administrador ali daquele banco, ele está suposto a receber o dinheiro. Só que, pelo fato dele estar suposto a receber, isso não quer dizer que é dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar aquele dinheiro e colocar no banco. Guardar. Não estou dizendo que a igreja tem que pegar o dinheiro e guardar, ela tem que pegar o dinheiro e revestir no evangelho. Mas como ministro, nós estamos supostos a receber o dízimo. Eles deixam o peito para falar. Como ministro, o ministro tem que o dízimo tem que ir para o ministro. E como ministro, nós estamos supostos a receber dízimo. E o dízimo não vai para ninguém mais, a não ser para o ministro. Mas isso não quer dizer que é teu, meu irmão. Isso não quer dizer que é teu. Você entende? É esse que é o ponto. Então, eles pegam isso, e entre outras citações que eu, de repente, depois a gente coloca aqui, que eles vão dizer que o dízimo é todo do pastor. E o profeta nunca disse isso. Ele disse sim que o ministro está sujeito a receber dízimo, que o dízimo vai para o ministro, mas não disse que é dele. Porque esse não foi o caráter do profeta. O profeta recebia um salário de $100 por semana. Ele tinha uma vida apertada. Muitas vezes passava necessidade, por isso que necessitava de oferta de amor. Ou você acha que a igreja do profeta era pequenininha? Por isso que precisava de oferta de amor. Por quê? Porque ele vivia com salário. E esse salário às vezes não dá para ele viver. Ele recebia muita oferta de amor. Tudo que ele conseguiu muitas vezes foi por oferta de amor, por consideração. O povo via naquele homem um caráter verdadeiro, por isso eles davam oferta de amor para ele. Ele nunca fez do evangelho um ganho pessoal. Leia lá na mensagem um profeta envergonhado. Nunca. Nunca fez isso. Esse é um profeta verdadeiro, esse é um homem verdadeiro, esse é um molde, um modelo para nós seguirmos. Então não vem me dizer que o dízimo é todo do pastor, que você não tem base para isso. Você não tem base. Então, o que eles vão dizer? Ah, o dízimo é todo do pastor. É tudo pastor dízimo. É tudo pastor. Aí estamos daqui, ó. O dízimo é todo do pastor. É do pastor. É isso que eles vão falar. Na grande maioria, tá, irmão? 99,9% aí dos ministérios da mensagem, tá? Brasil, tô dizendo, né? Lá fora eu não sei como é que é. Tem irmãos que têm mais conhecimento, mais estrutura, poderiam nos dizer isso. 99%. A maioria deles. Porque é conveniente, irmão. Porque é conveniente. Agora veja bem, quando eles são questionados aqui então, eles vão citar 2, 3 mensagens. Você anotou a mensagem que eu falei? Mensagem desde então? Mensagem desde então, pregada dia 16/7/1960, 60, parágrafo 68. Mensagem perguntas e respostas, 15/10/1961, parágrafo 176, parágrafo 181 ali em diante. E aí? Você vai ficar só com esse argumento? Então, quando ele falar isso para você, o dízimo é do pastor, sim. Aí você pergunta, não, desculpa. Quando ele dizer assim para você, o dízimo é todo do pastor, aí você pergunta assim para ele, e o dízimo do dízimo, pastor? O que você faz com ele? Não, o dízimo do dízimo não é da responsabilidade de vocês. Aí você vai ver, você vai escutar isso aí, irmão. Você vai escutar isso aí. E o dízimo do dízimo para onde está indo? Vamos explicar aqui. Então, o que acontece hoje, meu irmão? O que acontece hoje? Vamos lá. Esse pastor aqui diz que o dízimo é todo dele. Então, o que ele faz? Vamos abrir uma outra tela aqui para ficar mais hoje. Então, o dízimo aqui, nesse caso, é todo do pastor. É tudo dele. Aí tem a igreja. Vamos lá. Tem a igreja A, tem a igreja B, tem a igreja C e tem a igreja D. E lembra que o princípio aqui é esse. Quando são questionados, aí eles vão te apresentar a mensagem. Vão te apresentar a escritura. Malaquias lá.
Roubaste a Deus. O que me roubaste, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Olha, a igreja A, a igreja B, a igreja C e a igreja D. Essas igrejas estão dentro do grupo que nós acabamos de falar. Estão dentro do grupo aqui, ó. Qual grupo? O grupo que crê assim, ó. Que o dízimo é todo do pastor. E não tem problema, você vai ter membros que vai te seguir. Tem membro que vai te seguir, não tem problema. Não estou preocupado, não estou preocupado com... Nós não queremos ganhar membro com isso aqui. Nós queremos abrir seu entendimento. Nós queremos tirar você desse jugo pesado aí. O que acontece então? Escreve desse jeito aqui. Aí, olha o que eles vão fazer, meu irmão. O dízimo. Tem a igreja A. Essa igreja A, ele é o cabeça. O cabeça que eu digo assim, ele é o... Vamos colocar ele aqui como ancião. Ancião com um ão aqui, com um grandão, com o senhorzão. Esse ancião aqui, vou colocar uma corzinha amarela aqui para ficar mais fácil. Ele que levantou esse ministério aqui, ele começou um trabalho aqui, ele começou um trabalho aqui, ele começou um trabalho aqui. Então, através da igreja A aqui, surgiu a igreja B, surgiu a igreja C e surgiu a igreja D. E o que eles fazem com o dízimo do dízimo? Então, vamos lá. Vamos imaginar a igreja A aqui, ela entra 10 mil reais de dízimo. 10 mil reais de dízimo por mês. Irmãos, eu estou falando uma coisa muito simbólica aqui. Tem igreja aí que entra 200, 300 mil. Ministérios grandes da mensagem aí. Eu sei de relatos do ministério aí que entra 400 mil reais. Isso não é mérito, eu não quero nem saber do que entra e do que entra. A questão é que o povo está sendo enganado e o povo não faz nada, irmãos. Eu acho que chega de ficar calado, irmão. Chega, vai ter que tomar uma posição. Chega. Não é por causa do dinheiro. É por causa do espírito que está por trás disso. É uma nojeira. Às vezes a pessoa olha só para a conduta moral. Ó, adulterou. Nossa. Tudo bem, tá errado mesmo. Tem que sentar, tem que sair. Mas e o problema financeiro? Essa fama? E o dinheiro? 3 coisas que derrubam o homem. Dinheiro, fama e mulher. E aí? Hoje não cai mais por nada, irmão. Não cai mais por nada. O homem pode adulterar, tem gente lá seguindo ele. O outro lá pode cair com dinheiro, tem gente seguindo ele. Outro pode ser famoso lá, tá? Só a fama. Tem gente lá seguindo ele. Não cai mais por nada. Se tornar imune. Então aqui, ó. Essa igreja é um valor simbólico, só para nós pensar um pouco aqui. Ela pega, ó o entendimento deles. Ela pega, irmão, eu tô falando isso aqui com conhecimento de causa, tá? Conhecimento de causa, não tô citando nome de igreja nenhum aqui. Mas isso aqui é com conhecimento de causa. Entra naquela igreja 10 mil reais. O que ele faz com esses 10 mil reais não me interessa, tá? Eu tô tratando do meu assunto aqui. Que nem eu falei, pode ser que alguns pastores que estão dentro desse apanhado aqui tenham uma consciência, uma administração boa. A gente conhece que tem pastores aqui que pegam o dinheiro da Malemar para pagar as despesas e ele vive uma vida sofrida até. Só que isso não quer dizer que ele está certo. Porque também não quer dizer que a igreja dele está certa. Você entende? Porque como falta uma conexão exata do que é a palavra, falta confiança, falta o povo se doar mais para ajudar aquele homem. Mas o problema é que é o espírito que está por trás disso aqui, a doutrina errada, o ensinamento errado. Então o que acontece aqui? A igreja A, ela pega 10 mil reais. Então ela entende o quê? Que esses 10 mil reais que ela pegou é de quem? Acabamos de ver lá. Lembra esse grupo crê assim. É do pastor. Nós não estamos entrando em média de administração dele. Mas já é do pastor, 10 mil reais. Então esse pastor aqui, ele diz que o dízimo é tudo dele. Então a igreja tem que se virar para pagar água, para pagar luz, para pagar aluguel. Com o quê? Com oferta.
Eu também não vou explicar sobre oferta aqui hoje. Tem que se virar com oferta na visão deles. Que eu já cheguei, até irmão que chegou a ligar para mim, disse assim, pastor, Thiago, tudo bem e tal. Então, o pastor aqui disse que nós vamos ter que fechar a porta da igreja. Eu falei, irmão, que coisa triste. Por quê, irmão? Porque ele tá falando que as ofertas não tá dando para pagar o aluguel e pagar a luz e pagar a água. Ele falou que o dízimo é dele e nós se viramos com o resto. Se a igreja não consegue sustentar, tem que fechar as portas. Olha, irmão. Corajoso, hein? O dízimo é tudo dele. Corajoso. Meu Deus do céu. Então, na igreja A, entra 10 mil reais de dízimo, mas é do pastor. Certo? O dízimo é do pastor. E essa é a explicação desse grupo, tá? Nós não concordamos com isso aqui, não. Você já está entendendo. É do pastor. Aí o que acontece? Esse pastor aqui, ele vai pegar desses R$1.000 aqui, desses 10 mil reais, e vai tirar 10%. Sabe do que ele vai chamar esses 10% aqui? Ó, de dízimo do dízimo. Dízimo dos dízimos. Ele vai chamar disso aqui. Então ele vai pegar toda a parte que é do dízimo para ele, e ele vai pegar 10% desse dízimo aqui e vai chamar isso aqui de dízimo do dízimo. E você sabe o que ele vai fazer, irmão? Alguns de vocês já sabem, né? Ele vai pegar esses 10% que é R$100, que é R$1.000, e vai entregar para alguma dessas igrejas aqui. Ou seja, às vezes ele vai ver qual que está mais precisando. Às vezes ele vai fazer minha mãe mandou isso com essa aqui. Às vezes ele vai entregar para esse ministro aqui que ele tem mais empatia, aquele que me liga mais para ele, que dá mais apoio para ele, que ele vai mais com a cara. Às vezes ele vai dar para aquele ministro que quando recebe os seus dízimos, do dízimo aqui também dá para ele. Você sabe o que é isso aqui, né, irmão? Isso aqui é uma corrente financeira, é um emaranhado, é uma pirâmide. Isso aqui, ó, é isso aqui, ó, pirâmide financeira. Ó, pirâmide financeira. Esse mês você dá para mim, outro mês eu te devolvo, e assim vai, devolvo assim, devendo favor. Ele vai pegar esses R$1.000 aqui, que é o dízimo do dízimo, e vai entregar para algum desses ministérios. Ou seja, ele mesmo está dizendo que ele tem um sacerdote, que ele tem um pastor. Porque quem está suposto a receber dízimo? Ele está dando dízimo do dízimo para um sacerdote, pegando o tipo lá de Abraão, dando dízimo para Melquisedeque, quando o Levi estava no lombo dele, ele também deu dízimo, que a Bíblia diz. Vai chamar aquilo de dízimo do dízimo e vai aplicar isso aqui desse jeito. Você entende? E não para por aí não, irmão. Então ele vai dizer que todo o dízimo é dele e ele tira 10% daquilo e dá para outro ministério. Lógico, o ministério que está dentro do grupo deles. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Isso aqui é incrível. Infelizmente é incrível. Porque eles vão fazer isso aqui. E você acha que esse dízimo aqui, ó, de R$1.000, chega na igreja B aqui, ó, pelo menos a que eu conheci aqui com experiência, com conhecimento de causa. Você acha que vai chegar lá na igreja B, a igreja B vai falar assim, ó, nós recebemos uma oferta, ou nós recebemos dízimo aqui de R$1.000, vamos contabilizar, vamos colocar na obra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eles não contabilizam. Esse valor aqui, ó, ele não é contabilizado pelas outras igrejas. Quando você participar de pode ser que seja diferente, tá? Mas, pelo menos o conhecimento de causa aqui que eu tenho, não é assim não, tá? Não é assim não. Então, quando chegar lá na apresentação de prestação de contas da igreja, não vai ter um campo lá, dízimo do dízimo que recebemos. Não. Eles omitem isso aqui. Eles não falam. Eles não falam de quem que eles recebeu, quanto que eles recebeu, e eles não falam para onde que eles mandou e quanto que eles mandou. Até quanto que eles mandou eles falam, mas não falam para onde que foi. Às vezes estão mantendo um ministério adúltero, às vezes estão mantendo um ministério que já era para ter afundado, e eles não falam para a igreja não sabe.
Ou seja, como o profeta disse que o pastor, ele é o marido espiritual da igreja, mas esse marido espiritual não compartilha nada com ela. Ela não sabe de nada que está acontecendo. Não sabe de nada que está acontecendo. Irmão, pelo amor de Deus, olha. Então isso aqui que acontece, ó. O que acontece? Ele pega isso aqui, chama de dízimo do dízimo e entrega para um desses corpos locais aqui. O mais interessante em tudo isso aqui, sabe o que é? É que eles não são honestos, irmão. Eles não explicam pro povo. Eles não são honestos. Eles não são honestos. Eles não são. É interessante porque, por exemplo, eu tive uma experiência aqui que, olha que interessante. Esse pastor ancião aqui, ó, que é o cabeção aqui, que na maioria das vezes é o que consagrou esse grupo aqui, ó, na maioria das vezes, ele tem uma fala. Eu ouvi isso, irmão. A fala é o seguinte: ó, se você tiver consideração pelo ministério aqui, o que ele está dizendo? Então, se você tiver consideração pelo ministério, o dízimo do dízimo vem para cá. E isso acontece. Nós sabemos de um ministério aí que dá, por último aí, pelo que os relatos que nós sabemos, nem dízimo o pastor pegava, mas só vivia do dízimo. Tinha mais de 500 pastores debaixo da alça dele, debaixo do hold dele, hold de negócios. Que vergonha, irmão. Que vergonha, meu Deus do céu. Deus tem misericórdia, que vergonha. Isso não é verdade, irmão. A verdade tem que ser exposta. Deus tem suas testemunhas. Você sabe, seguir o ministério de Elias não é fácil, irmão. Porque, igual eu estava conversando com o irmão hoje, tem muitas pessoas que elas sabem que Elias veio. Elas sabem que o profeta é o profeta. Mas elas não reconhecem ele como profeta, porque se elas reconhecessem ele como profeta, jamais eles faziam isso. Jamais eles faziam isso. Eles seguiriam o exemplo dele, como o exemplo de Paulo. Você pode ler lá no livro das Eras, eu creio que tá aqui, ó, página 58, se não me falha a memória. Aqui, ó, página 58, ó. Sua maneira de administrar estabeleceu o padrão de todos os futuros mensageiros deveria inspirar e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora ele não alcançasse tais alturas nas esferas proféticas. O padrão para cada verdadeiro ministro. O padrão. Paulo estabeleceu. E aí o que o profeta vai dizer aqui, nesses livros das eras aqui, se você pega principalmente aqui, no começo aqui, na revelação de Jesus Cristo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, em algumas citações, que esta igreja, ela buscaria, ou ela lutaria, ela faria de tudo para ser igual à igreja original. Creio que é na era de Éfeso que ele vai dizer isso. Que toda verdadeira igreja estaria buscando ser como a do dia de Pentecoste. A original, a verdadeira igreja do dia de Pentecoste. E como que nós fazemos? Nós vamos ficar aceitando isso até quando, meu irmão? Essa pirâmide financeira, essa nojeira dentro do grupo, assim chamado mensagem. Sai dela, povo meu. Então é isso que acontece, irmão. Aí esse ancião vai falar assim, ó, por consideração a nós, como eu já ouvi falar assim, que nem um pastor disse para mim, né? Ah, o fulano lá me disse assim, vamos ver agora se você é nosso amigo mesmo, se você tem consideração pelo ministério. Ah, irmãos, e a consideração é isso, é bater continência com o dízimo do dízimo. É a pirâmide financeira. Então é isso aqui, ó. Então, na maioria das vezes, tá, irmão? Não estou dizendo que é. Isso aqui é só uma explicação simbólica. Mas na maioria das vezes, o B envia o dízimo do dízimo para esse aqui. O C envia o dízimo do dízimo para esse aqui. O D envia para esse aqui também. Já então, se entra 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, você quer dizer que aqui tem 3.000 a mais. Irmão, isso aqui é bem simbólico, tá?
que é o dízimo do dízimo. Ou seja, além do seu pastor pegar tudo o dízimo para ele, que ele dizer que é dele, ele ainda recebe o dízimo do dízimo de outro pastor, irmão. Isso é uma nojeira. Ele recebe isso de outro ministério. Como que fica isso aí? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí, seu pastor já falou sobre isso para você? Você sabe que isso acontece? Que o dízimo do dízimo é tratado dessa forma? Eu li uma escritura para você, eu li uma citação do profeta até agora. Eu falei que se formos decorrer aqui, irmão, nós ficamos horas aqui mostrando evidência por evidência. Tem mais de 40 citações do profeta aqui. Muito mais. Sobre administração. Sobre fazer ter a conduta correta. Sobre o pastor ser o administrador do dízimo. Administrador não quer dizer que é dele, tá? Como eles pronunciam aí. Então é isso aqui, ó. Eu tô tentando desenhar aqui para deixar mais simples. Mas é isso aqui que acontece. Então o que acontece hoje? Eles pegam todo o dízimo para eles e o dízimo do dízimo eles entregam para outro ministério. Bom, acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Vamos voltar aqui. Números 18. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada. E você sabe que a palavra dízimo do dízimo, ela também tem uma explicação aqui. Que ela também significa oferta alçada. Oferta alçada, porque se você for ler aqui no 26, acompanha aí, ó, tá escrito assim, ó. Quando receber o dízimo do dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada. Ao Senhor, o que é? Ó, o dízimo dos dízimos. Então, o dízimo do dízimo também é oferta alçada. Então, quando você vai lá para Malaquias, capítulo 3, vai dizer assim, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubeis, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o que é oferta alçada? O dízimo do dízimo, também. Tinha outras ofertas, as ofertas pacíficas e outras ofertas que eram oferecidas, e em todas elas o sacerdote tinha uma parte que tipificava os 10%, e essa parte era a melhor parte que a Bíblia vai dizer. Então, quando Malaquias está falando aqui que o povo tem roubado ele nos dízimos, tem roubado no dízimo e nas ofertas alçadas. O sacerdote estava roubando na oferta alçada também. Vamos voltar aqui. Número 18. Olha, presta atenção, irmão. Presta atenção para você não ser enganado. Uma oferta alçada ao Senhor, diz do dízimo, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta alçada do Senhor. A oferta alçada do Senhor, que é o dízimo do dízimo, vai dar para quem? Dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Qual que é a parte do sacerdote, então? A parte do sacerdote é o dízimo do dízimo. E o dízimo, pastor Tiago, o que nós faz com o dízimo? O dízimo é para a casa do tesouro. Leia lá que o profeta diz, pergunta resposta número 14, de 61, tinha uma caixinha que entrava tudo ali. O que era aquilo? Entrava tudo ali, mas Levi, o sacerdote, podia viver daquele 10% que saía dali. O dízimo do dízimo é o que é do sacerdote. Esses pastores aqui, ó, que nós estamos vendo, eles estão dando o que é a parte deles, eles estão dando para outro ministério. A parte deles, eles estão dando para outro pastor. E eles estão ficando com todo o dízimo, roubando de Deus,
E dando a parte que é a oferta alçada, que é deles, que é o dízimo do dízimo, eles estão dando para outro ministério. Eles estão dizendo que eles têm um pastor sobre eles. Isso é a classe, como que eu poderia dizer? Irmãos, é o mais alto nível de balanismo e nicolaísmo isso daí, pastor sobre pastor. Eles mesmos estão dizendo que tem um pastor sobre eles, eles estão dando o dízimo do dízimo para esse pastor. Porque aqui na Bíblia, o dízimo do dízimo ia para um sacerdote. Aí vai dizer assim no 29, essa parte do 29 aqui é para arrebentar isso aqui, irmãos. Ó, de todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua parte santa. Quando você vai discorrer mais sobre a Bíblia aqui, sobre números, e você vai em outras escrituras de números aqui, o que você vai ver? Você vai ver que a oferta alçada, que o dízimo do dízimo, era a parte melhor. Não é a maior, é a melhor. É a melhor parte, não é a maior. Porque não é maior, não é, é a melhor parte. O dízimo do dízimo é a melhor parte. Então, dentro disso aqui que estamos falando, essa aqui é a maneira que eles fazem hoje. É a maneira que eles fazem hoje. Bom, isso aqui é uma bagunça, porque veja bem, tem ministério aqui que entra 200, 150 mil. O que ele está fazendo com isso? Ô, irmão, pergunta lá, o que é feito com o dízimo do dízimo? Sendo que, às vezes, tem irmão passando necessidade na igreja, tem irmão que não tem condição de ir na igreja. Tem, sabe, é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. O dízimo vai tudo pro pastor e o dízimo do dízimo, que é a parte melhor, que era o que caberia a ele, vai para outro ministério. Você nem sabe para onde está indo, você nem sabe que ministério vocês estão financiando. Às vezes vocês estão financiando um ministério aí, que é Jezabel, que é o ministério de Acabe. Vocês não sabem. Vocês não sabem. É uma vergonha. E é uma pirâmide, porque você pega os grupos grandes aí chamados Abertura da Palavra, isso aqui, cada dia eles entrega para um, irmão. E como eles não revelam isso, então pode ser que a igreja A aqui, ela está enviando para B, a C também está enviando para B, a D também está enviando para B. Aí eles fazem, aí que nem como acontecia antes, né? Por exemplo, vamos fazer um culto especial. Fazer um culto especial, vamos fazer um culto especial. Daí eles pegavam, parece que é bonito, né? Pegava todo o dízimo do dízimo daquele grupo que foi convidado, aqueles pastores cabeça que foi convidado, e enviava para aquele anfitrião daquela festa ali para ajudar a pagar. E o dízimo vai tudo pro bolso deles, mas o dízimo do dízimo, que é a parte melhor, que é a parte que cabe a eles, aí eles faziam isso. Não, tem uma igreja lá que tá... É bonita a atitude, ó. Tem uma igreja lá que tá passando necessidade, o pastor lá tem pouco membro, tá difícil lá. Eles fazem um bolão e mandam lá o dízimo do dízimo. Ou vão mandar o dízimo do dízimo pro fulano tal. E eu não duvido não, irmão. Pode ser que eu não tenha estrutura para afirmar isso aqui, mas eu não duvido, viu? Que tenha grupos aí sobre isso aqui, viu? Eu não duvido não. Porque isso aqui não é contabilizado, irmão. Isso aqui não é exposto para a igreja. Então, você entende, irmão, a nossa linha de raciocínio aqui, que eu fiz muito rabisco aqui, mas olha, para você ver, o que é o dízimo do dízimo aqui? O que é o dízimo do dízimo? O que eles entendem como dízimo do dízimo? O que eles fazem, então? Eles pegam todo o dízimo para eles, como nós colocamos aqui, e dá 10% para outro ministério. Então, a igreja A entrou 10 mil, e ela tira 10%, que é igual a 1.000, e entrega para outro ministério. Vamos pegar o exemplo aqui, entrega para a igreja B. Aí a igreja B entra, sei lá, 20 mil, e ela não contabiliza esses 1.000 aqui. Eu achei que contabilizava, não. Ela não contabiliza esses 1.000 aqui. E ela pega isso aqui, ó, e embolsa. Embolsa, põe no bolso. Que é M, né? Eles embolsam isso aqui. É isso mesmo, irmão. E daí eles pegam desses 20 mil aqui e também tira 10%. Que daí vai dar o quê? 2.000 reais? Aí, por consideração, eles mandam lá para
E assim vai acontecendo. É uma emaranhada. Irmão, olha, tentar entender isso aqui deixa a gente com a cabeça... É um rolo, é uma pirâmide, irmão. O negócio é feio. É feio. Então vocês entendem o princípio que essas igrejas aí fora têm sobre o dízimo do dízimo? É isso aí. É isso que eles entendem. Agora vamos lá. Eu quero fazer o último desenho aqui para encerrarmos aqui, que já demoramos demais. Agora, vamos para o que é real. Olha aqui, irmãos. Vamos pegar a base aqui, ó. Esse aqui é o... Para encerrar. Eu espero que você tenha paciência comigo aí. Mais uma vez. Deixa eu só tomar uma água aqui. E vamos encerrar com isso aqui agora, tá? Deixa eu ver se está gravando aqui. Vamos encerrar com isso aqui agora. Veja bem. Nós vimos o que não é correto fazer. Nós vimos o padrão que tem aí fora. Então, recapitulando aqui, qual que é o padrão que tem aí fora? Os membros levam o dízimo para a igreja, o pastor pega tudo o dízimo para ele, desse dízimo que ele pegou para ele tira 10% e entrega para outro ministro. Isso é a maior classe de nicolaísmo que existe, o maior nível de nicolaísmo e balanismo que existe na face da terra. Tá. Pastor Tiago, então, já que assim não é certo fazer, isso é uma coisa errada, então qual que é o modelo certo? Qual que é o modelo para nós seguir? Porque veja bem, irmão, você concorda comigo que o profeta era assalariado? O profeta era assalariado. O que ele recebia? $100 por semana. Nós temos várias mensagens, inclusive aqui, ó. Mensagem, testemunho, de 28/11/1963, parágrafo 37. Vai aparecer para você aí, ó. Ele recebia $100 por semana. Temos outras mensagens. Eventos modernos, 6/12/1965, 189, recebia $100. Isso que nós não entramos em mérito aqui do profeta trabalhar, não entramos em mérito de outras coisas. O profeta era administrador, mensagem do dia da vitória, pregada dia 21/4/1963. Ele era administrador, parágrafo 5, ele vai dizer. E você acha que esse era o caráter do profeta, irmão? Esse era o caráter do profeta. Inclusive, se o profeta, como dizem aí, se ele vivia de todo o dízimo, se ele pegava todo o dízimo para ele da igreja, porque ele não fazia isso. Por que ele era um homem necessitado? Por que ele necessitava das ofertas de amor? Por que ele diz lá na mensagem à ordem da igreja que se a igreja for levantar uma oferta, só levante uma oferta para o seu pastor? Você acha que o seu pastor precisa de uma oferta? Você dos ministérios grandes aí, e daí? O teu pastor está precisando de uma oferta para você levantar para ele? Qual a necessidade? Não tem necessidade, irmão, porque é uma vergonha a maneira que está sendo aplicado isso aí. Você pode ter certeza, se cada ministro fizesse da maneira que é para fazer, a igreja teria que levantar oferta de amor para o ministro, para ajudar. A igreja teria que levantar algo para ajudar aquele ministro sempre. Por quê? Porque seria um ministro necessitado, porque o dinheiro não ia dar mesmo. Dentro de tudo isso que eu estou falando, está faltando caráter no ministro e também no povo, porque o povo não quer responsabilidade, mais do que a parte deles que é do dízimo. Agora entende-se que, por exemplo, como o profeta tinha um salário, entende-se que a melhor coisa a se fazer no ministério, que eu creio que, irmãos, eu creio que esse teria que ser o modelo, porque foi assim no Tabernáculo Brana. O irmão Neville era assalariado, o profeta era assalariado. E eles eram assalariados. Por que não é assim hoje? Então essa igreja tinha que ter uma intimidade com o seu pastor, é claro, de perguntar, pagar, se ela tem condição, é lógico, de pagar um salário para ele, para manter ele, ela pagar um salário para manter ele e esporadicamente uma oferta de amor para ajudar esse ministro, para ajudar ele a cuidar da família dele. Eu vou dar um exemplo de mim. Hoje eu trabalho, irmão. A igreja que não tem condição de manter eu, não tem condição de manter minhas despesas. Eu faço da maneira correta, da maneira que o profeta fez, da maneira bíblica. Mas, por exemplo, a ministra não pode trabalhar. Quem disse que não? Paulo trabalhou. Que nem um ministro disse para mim um dia, você não consegue provar para mim que Paulo trabalhou. É lógico que Paulo trabalhou, confeccionava tendas, inclusive ele vai dizer isso. Paulo trabalhou.
não vamos entrar nesse mérito agora, mas, vamos, é uma vergonha. Uma vergonha. Então, como que faz? Seria mais sensato, mais justo, mais honesto com a igreja se você fizesse da maneira que é para fazer? Mas não, o olho cresce, sabe? Vê um ministério, ele, opa, ali tem bastante ofertante, bastante dizimista, os irmãos ganham bem e tal, cresce o olho. É porque o objetivo é dinheiro, irmão. O objetivo não é a alma. O objetivo é encher a igreja. O objetivo não é a alma. Porque as pessoas não pegam mais a verdade. Sumiu os pregadores da verdade, irmão. Não se bate contra corte de cabelo mais, não se bate contra mulher se maquiando mais, mulher tudo com base na unha. Uma vergonha o ministério, tá, irmão? As pessoas não querem nem saber da verdade, irmão. As pessoas estão se afastando cada dia mais da verdade. Por quê? Porque esses demônios entraram para administrar o que é sagrado, irmão. É uma vergonha, como os filhos de Eli. É uns bandidos, uns ladrão do que é santo. Então, irmão, tem a maneira correta de fazer, tem a maneira certa de fazer. Vamos fazer certo, então. Mas você sabe como que é aí fora, então. Você sabe como que é aí fora. A grande maioria, a grande massa é desse jeito. Eles dizem que todo dízimo é do pastor e os dízimos dos dízimos eles pegam e entregam para outro ministro. Ou seja, não é a parte maior, irmão, a parte melhor que era para ser deles, que Deus ia abençoar eles entregam para outro. Então o melhor se fazer era definir um salário para o ministro. Sabe por quê? Porque pode ser que seja injusto também. Vamos pegar um ministério aí que, se o dízimo do dízimo é do sacerdote, mas vamos pegar um ministério que entra 200 mil reais por mês. Então você pega o ministério A, entra 200 mil reais de dízimo lá. Então, já que o dízimo não é todo dele, então quer dizer que 200 mil entrou na igreja. Vamos dizer assim, isso no modelo correto. Entrou 200 mil na igreja. 200 mil, vamos desenhar aqui. Entrou 200 mil nessa igreja. Entrou 200 mil. Quer dizer que 10% desses 200 mil é de quem? É do sacerdote. Certo? 10% disso aqui, quanto que é? É 20 mil. Mas eu pergunto, esse sacerdote necessita de 20 mil para viver? Pode ser que não. E eu até acho um exagero, na verdade. Isso que é salário de político. Para ter uma vida pacata, uma vida tranquila. Que seja, ele tem que ser honesto com a sua igreja, irmão. Tem que ser honesto. Então o que ele deveria fazer então, igreja? Senta 200 mil aqui, 20 mil é muito para mim. Ah, mas é difícil fazer isso, irmão. E o profeta fez isso, sabe? Pega a mensagem, a fé de Abraão. Pregado dia 15 de 4 de 1959. Parágrafo 10. Que o profeta falou, é demais isso aqui para mim. E daí? Você teria esse caráter? Não, igreja, isso aqui é demais para mim. E eu com 6 mil aqui eu vivo. Então o que a igreja faria? A igreja faria uma votação e definiria um salário de 6 mil por mês para esse pastor. Teria uma vida tranquila. E esporadicamente a igreja poderia levantar uma oferta de amor para esse pastor. A igreja poderia dar um presente para esse pastor. Claro, na administração. Isso não quer dizer que esse pastor não é o administrador do que vai sobrar aqui, não, irmão. Ele é o administrador. Ele decide algumas coisas aqui. Ele tem que estar por dentro de tudo. Porque desse dinheiro que sobrou aqui, desses 200 mil, tem que ter evangelismo, tem que ter obreiros pagando, porque o evangelista vive do quê também? Se é uma igreja desse porte, que tem que pagar um salário para o evangelista viver, sair evangelizar aí. Não tem mais, irmão, acabou. Acabou. Tem ministério grande aí, ó, que tem condição de manter seus pastores. Sabe o que os pastores fazem? Trabalham ainda. Isso é uma vergonha. Eu só trabalho aqui porque o ministério não tem condição de me manter. Isso é uma vergonha. Um ministério que tem condição, substância para manter seu pastor, aquele homem, além de pegar todo o dízimo, ainda ele trabalha. Aí chega no dia do culto, ele, o que eu vou pregar hoje? Pá, arranca uma mensagem da prateleira e diz que Deus deu inspiração para ele para pregar e ele prega. Isso é uma vergonha, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho e ministro. E administro as coisas de Deus e prego. Não é fácil, irmão. A
cabeça está cheia de coisa de serviço, a gente está envolvido com coisa de serviço, é dor de cabeça, é problema aqui, problema ali, irmão, não é igual. Não é igual, eu fico, sabe, isso atrapalha um pouco a gente. Eu estou sendo sincero. É lógico que isso não justifica a nossa falta de conhecimento, a nossa falta, às vezes, de dedicar mais. A gente sempre precisa melhorar mesmo, eu estou sendo sincero aqui. Então, o melhor modelo seria esse aqui, ó, salariar o pastor e ele ser sincero. E a igreja investir no evangelho. Irmãos, é uma vergonha, o Brasil, nós não temos as mensagens traduzidas, nós temos 1.205 sermões, dos quais, eu creio que se a metade, um pouco mais que a metade foi traduzido, olha quantos que tem para traduzir ainda. País mais pobre que nós já traduzido tudo essas mensagens, irmão. E eu preciso de mensagens aqui, eu tenho que ficar traduzindo em inglês, é uma luta para mim que não conheço inglês. É uma vergonha. Homens que, ó, não administram corretamente as coisas de Deus. Então isso aqui, no meu ver, seria a maneira mais sensata a se fazer, definir um salário para aquele ministro. Mas também não um salário medíocre. É uma coisa que seja, algo que seja, não que seja, algo que seja honesto, justo, você entende? Justo. Entende? Então, vamos para o último desenho aqui, ó, que eu falei. Que eu falei que ia dar a última explicação. Nessa última explicação, então vamos ver aqui, ó, a maneira correta. A maneira correta. Aí julgue você mesmo. Julgue você mesmo. Eu acredito que não precisava de eu estar falando tudo isso aqui. Eu acredito que só as escrituras que eu li, a citação que eu li, já seria o suficiente para resolver esse problema. Mas vamos lá, vamos desenhar isso aqui também. Qual que seria a maneira correta? A maneira correta, no nosso entendimento, seria isso. Vamos ler a mensagem, perguntas e respostas número 14 mais uma vez e vamos encerrar. Deixa eu só ligar o aparelho aqui. Os irmãos me perdoam pela falta de habilidade aqui com esses equipamentos aqui, que eu gostaria de fazer uma transmissão compartilhando tela melhor e tal. Se está aparecendo alguma coisa aí que nós estamos... nós editamos o vídeo, né? Para poder aparecer para você. Mas o meu computador aqui não suporta, né? Compartilhar a tela, é muito fraquinho. Ó, que Deus dê graça para nós, né? Nós compraremos um melhor. Estava pesquisando essa semana, está um pouquinho salgado. Não é o momento ainda. Não temos o recurso, né? Mas Deus proverá. Mensagem, pergunta e resposta número 14, 176. Bem, agora aqui, esta é uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não corretamente os dízimos têm que ir, não corretamente, porque ele está respondendo a pergunta sobre os fundos para a construção. Não corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro. Lembra lá do banqueiro, né? Tem que ir para o ministro, né? Não quer dizer que é dele, tá? Isto é certo. Na Bíblia, eles tinham uma caixa que colocavam à porta do Velho Testamento, quando, na edificação, esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento? Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Porém, aí ó, é o porém aqui, ó. Porém, 1/10 daquilo ia 1/10 dos dízimos. Todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes. Seus pastores, sim. Os dízimos não vão para nada mais. Segura o pensamento aqui, irmão. Segurou? Então, ó. Quantos por cento? 1/10. 1/10 do que o profeta está dizendo aqui? 1/10. Olha o que ele está dizendo lá. 1/10. 1/10 do quê? Dos dízimos. Bom, não sei como é que não tiraram isso aqui dessa mensagem. 1/10 dos dízimos. Todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes.
Seus pastores, sim, os dízimos não vão para nada mais. Não vão para nada mais. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e dão a uma mulher viúva. Isso é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhe dê o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Se você me manda até a cidade para comprar um pão e você me dá 25 centavos para comprar um pão e eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, eu lhe dou os 25 centavos, vejam, eu estaria lhe dando o seu dinheiro. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui deste bolso e lhe daria o meu dinheiro. Porém, este é o seu dinheiro. Ó, porém, esse é o seu dinheiro, ó. E 1/10, aí ele vai dizer aqui, ó, e 1/10 dele é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquele 10º. Ah, por qual 10º que ele vivia? Por qual 10º? Para qual, ó, e qual 10º o sacerdote vivia, irmão? Que 10º que é esse que o sacerdote vivia? Volta aqui para Números 18, ó. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberes os dízimos dos filhos de Israel que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eire e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua parte. Ou seja, o 10º aqui dos dízimos, vai para quem? Vai para o pastor. Então, o entendimento é esse, meu irmão. Você pega a escritura de Números 18, você pega a escritura, a citação aqui dessa mensagem e entre outras mensagens, o que vai acontecer aqui? A explicação é essa, a maneira correta. Ó. A maneira correta é essa aqui, ó. Ó, a igreja A, correta agora, entrou 10 mil reais de dízimo. O que acontece? Ó, esses 10 mil reais é o que vale ao dízimo do povo. Entrou 10 mil reais do dízimo do povo. Qual que é a parte do sacerdote? Qual que é a parte do sacerdote? Qual que é a parte do sacerdote aqui? A parte do sacerdote é 10% disso aqui. Então, de 10 mil aqui, quanto que é do sacerdote, irmãos? Ó. 1.000 reais. Isso aqui que é do sacerdote, ó. Isso aqui o que é? O dízimo dos dízimos. O que é isso aqui a Bíblia está dizendo? Não é a parte maior, que diz no 29, ó. A melhor parte é a parte santa, isso aqui é a melhor parte. Isso aqui é a melhor parte, irmãos. Ah, mas não é a maior, mas é a melhor. É o que Deus falou. Aí tá, pastor, então esse é o modelo? Esse é o modelo. Esse é o modelo. Mas se essa igreja A, então, sabendo que o sacerdote dela não consegue viver aqui com 10 mil reais, o que ela vai fazer? Com consenso comum, com votação, com tudo transparente, ela vai definir um salário. Fala, não, a gente precisa de 5 mil para manter a igreja. Para manter a igreja a gente precisa de 5. Então vamos pagar 5 para o pastor. Eles vão definir, vão pagar 5 mil para o pastor. Esse pastor não deve obrigação para ninguém. Ele vai pegar esses 5 mil reais e vai viver a vida dele. Os outros 5 que sobrar, essa igreja vai manter aluguel, vai pagar água, vai pagar luz, alimentação, despesa com viagem. Ela vai manter ajuda para irmãos. Ela vai manter a igreja. Você entende? Ela vai manter com esses outros 5 que sobrar.
É só um exemplo aqui, então ela paga 5 para o pastor, nada mais do que justo. Só estou dando um exemplo. E os outros 5 ela administra. O tesoureiro, o administrador, o diácono, eles sabem. Eles sabem como fazer. O profeta, o pastor como administrador sabe como fazer aqui. Você entende? Então essa seria a maneira mais justa. Você entende? Ah, mas 5 mil é pouco. Por isso que vai ter que ter o bom senso da igreja, o ensinamento, dela dar uma oferta de amor para o seu pastor. Tem igreja que nunca levantou uma oferta de amor para o pastor, porque não tem conhecimento disso aqui, não consegue confiar nisso aqui. Sabe? Acho que só está beneficiando o homem. E quando esse homem precisa? E quando esse homem precisa? Irmãos, cadê o amor? Mas sabe por quê? É que nem eu estava conversando com o irmão hoje. Falta a empatia, o amor do povo, porque o povo não confia no pastor. O povo não crê que ele é a roupa que Deus veste. O povo negligencia isso. E muitas vezes ele dá motivo para que o povo não confie nele mesmo. Entende? Então, essa aqui seria a maneira mais correta possível de se fazer isso aqui, ó. Maneira mais correta possível. Você entende? Tanto no sentido de quando o dízimo do dízimo é pouco, eles dão um salário para o pastor, e quando o dízimo do dízimo é muito. Vamos imaginar que esse dízimo do dízimo aqui era 200 mil, que nem ele mostrou no passado aqui, na explicação passada. Você entende? Então, ele teria que fazer o que aqui? Ele teria que ser justo e dizer, não, irmãos, 20 mil é muito para mim esses 10%. Eu preciso disso aqui. Você entende? Nada mais do que justo. Então, essa aqui seria a maneira mais correta possível. Qual que seria a parte do sacerdote? A parte do sacerdote é os 10% dos dízimos. Essa seria a parte do sacerdote. Então, você vai me desculpar, mas esses ministérios aí, que muitos estão envolvidos, irmão, é incrível, irmão. Como é que eles fazem isso aqui? Eles pegam a parte melhor e dão para outro ministério. Às vezes, o que mais me atemoriza, me aterroriza, na verdade, assim, é que eles estão mantendo o ministério que às vezes já era para ter caído, irmão, financeiramente. Por falta de administração, falta de fidelidade a Deus. Já para ter caído. E eles estão patrocinando aquilo ali. Fora os grandes que dizem, você tem por consideração esse ministério. É uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Uma vergonha mesmo. Até aqui, eu espero ter te ajudado. Os irmãos me perdoem pela minha falta de habilidade aqui com algumas coisas. Eu gostaria de ter mostrado mais citações, né? Mas eu quis explicar de uma maneira bem didática aqui mesmo, mais dinâmica, né? Para desenhar mesmo, para ver se ficaria mais simples o entendimento. Eu espero ter te ajudado. Vou deixar o meu contato aí, se tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar, somar com você em alguma coisa, conte conosco, né? A nossa intenção aqui não é proselitismo, não é tirar membro da igreja de ninguém. A nossa intenção aqui é a verdade, irmão. É a verdade nua e crua. Entende? Porque eu acho que chega, né, irmão? Chega nós estamos cansados de engano, estamos cansados desse sistema que tem formado dentro do grupo assim chamado Mensagem, que o profeta não apoiaria isso, né? O profeta não apoiaria. É que nem está escrito lá na Escritura, né, que Jesus Cristo disse, né, que eles fariam com esse Elias, né, o que eles quisessem. Né? Deixa eu só tomar a Escritura aqui, quer ver? Glória a Deus por isso, né? Deixa eu pegar aqui. Espero ter te ajudado aí, né? A nossa falta às vezes, de habilidade com as coisas aqui, né? Então aqui em Marcos 9:13 diz assim, ó, e eu vos digo que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele
está escrito. Também conecta-se aqui, né? Porque lá em Mateus 17, 12 vai dizer assim, ó, eu porém vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. É o que está acontecendo com Elias de hoje, né? É o que está acontecendo com a mensagem que foi enviada para esse dia nosso. Porque ele já saiu de cena, a mensagem ficou, mas eles estão fazendo com a mensagem o que eles querem. Eles fazem o que ele quiser com a mensagem. Eles falam o que ele quiser. Mas a verdade, ela vai permanecer. Eu creio. Eu creio que Deus tem um povo, Deus levantará um povo, né, com o mesmo objetivo, o mesmo espírito, a mesma intenção de batalhar pela verdade, né? Pastores verdadeiros que se enquadram na mensagem, colocando toda a armadura de Deus, que o profeta disse que são homens que são a roupa de Deus, né? São ofícios que são a roupa que Deus veste. Pastores, mestres, evangelistas e assim por diante. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração e encerraremos aqui com a graça de Deus, né? Desculpa a demora, o tempo. Tentei ser o mais rápido possível aqui, também para não ficar um vídeo muito extenso, né? Ore por nós, estaremos orando por cada um de vocês e Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração final. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez falar da Tua Palavra. Nos perdoe, Pai, se falamos alguma coisa de maneira rude ou às vezes que deu uma interpretação distorcida, Pai. Não é o desejo do nosso coração. Esse espírito de Elias, Senhor, essa unção de Elias, do profeta Elias, do mensageiro do último dia, Senhor, nós sabemos que é uma unção restauradora, Pai. É uma unção que desejaria restaurar todas as coisas e batalharia pela verdade, Senhor. E eu sei que batalhar pela verdade magoará muito, Senhor Jesus. João Batista fez, quando ele estava na unção de Elias. Ele teve que denunciar o pecado, ele teve que denunciar, Senhor, aquilo que estava errado. William Branham também, da mesma maneira, Senhor, cumprindo com a Escritura, Senhor, cumprindo com Malaquias, que ele seria esse precursor, esse Elias que converteria o coração dos filhos aos pais de volta, Senhor. Ele também disse palavras duras e difíceis, Pai. Mas ele denunciou o pecado, denunciou a idolatria, denunciou a mentira, denunciou o sistema religioso, Pai. E nós aqui também, crendo que agora, como o profeta vai dizer no livro das Eras, Senhor, que agora ela é ele. Ó Deus, que essa igreja, ela proclama a mesma voz dele, Senhor. Ela tem a unção do mensageiro, Pai. Ela tem uma porção dobrada sobre ela. Ela teria uma responsabilidade, da mesma forma, de denunciar o que é errado, Senhor. E aqui eu creio que estamos fazendo da maneira o qual a Tua Palavra diz, Senhor. Denunciando o que está errado, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Circuncida os corações que ouviram, Pai. Faça com que ele se movimente, Senhor Jesus. Eu sei que nós não temos um público muito grande, Pai, mas que se o Senhor fizer da Tua vontade, fizer com que esse vídeo chegue ao entendimento, à casa, ó Deus, ao celular, às mãos daqueles eleitos, Senhor, eles ouvirão a Tua voz, Pai. Eu creio, não a minha voz, mas a Tua voz, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus Cristo.